Olá, pessoal. Eu sou Ana Cláudia de Almeida e vou apresentar para vocês o trabalho intitulado As mudanças climáticas e do uso do solo poderiam aumentar as áreas adequadas para o mutum de penacho Crax fasciolata no Brasil? As mudanças climáticas e do uso do solo estão entre as principais causas da perda da biodiversidade. E a combinação dessas mudanças modificam as dinâmicas ecológicas, podem causar alterações na distribuição geográfica das espécies, levar à adaptação das espécies às novas condições, mas também levar à extinção das espécies caso elas não consigam mudar a sua distribuição ou se adaptar às novas condições. A combinação das mudanças climáticas e do uso do solo afetam negativamente tanto as regiões tropicais quanto temperadas, mas nas últimas décadas as regiões tropicais têm sofrido uma intensa conversão de matas nativas em áreas urbanizadas, áreas de agricultura, e a combinação dessas mudanças junto das mudanças climáticas pode levar à extinção de centenas de espécies de aves no futuro. Na região neotropical, uma das famílias de aves que merece atenção é a família dos cracídeos, que sofre com a caça ilegal, as mudanças climáticas e também a perda de habitat. E uma dessas espécies é o mutum de penacho, Crax fasciolata, uma espécie vulnerável que habita as florestas úmidas, semideciduais e de galeria e também bordas de florestas densas. Uma outra característica importante da espécie é a sua distribuição ampla pela América do Sul, habitando os países do Brasil, Bolívia, Paraguai e Argentina. E cada país tem uma política pública ambiental diferente, o que leva a diferentes respostas da espécie à conservação. Como é feita essa conservação em cada país. Isso também pode variar dentro de um mesmo país, como é o caso do Brasil, em que cada estado possui uma política pública de conservação, uma política pública ambiental diferente e que difere também entre biomas. E também existem diferentes cenários futuros projetando as mudanças climáticas e do uso do solo de acordo com diferentes políticas públicas ambientais que podem ser tomadas ao longo dos anos. O que também gera respostas diferentes da espécie, dependendo de qual política pública é adotada. Então, o nosso objetivo foi avaliar as respostas de Crax fasciolata aos efeitos das mudanças climáticas e do uso do solo em diferentes cenários futuros no Brasil. Nós, primeiramente, fizemos uma modelagem de nicho ecológico para avaliar a adequabilidade de clima e nós coletamos dados de registros de ocorrência da espécie para toda a sua área de distribuição, utilizando os bancos de dados GBIF, SpeciesLink e CIBBR, também dados de literatura e de observações pessoais, e utilizamos as biovariáveis climáticas do WorldClim para gerar projeções histórica, que é uma média climática entre os anos de 1970 e 2000, e também projeções futuras para o ano de 2050, utilizando cenários otimista e pessimista, usando os GCMs do CEMIP6. Para avaliar a adequabilidade de habitat, nós utilizamos os dados do Globion Brasil, gerando os mapas históricos para o ano 2000, cenários futuros para o ano de 2050 otimista, que aplica o Código Florestal Brasileiro, e pessimista, que aplica apenas 50% de esforços no controle do desmatamento. E para avaliar a adequabilidade ambiental, nós recortamos os mapas de adequabilidade climática para a extensão no Brasil e multiplicamos pelos mapas de adequabilidade de habitat, gerando então os mapas de adequabilidade ambiental. Como resultados, para a adequabilidade climática, nós geramos mapas contínuos aqui acima e mapas binários. Aqui nos mapas contínuos, nós podemos perceber as áreas que são adequadas para a espécie, com mais de 50% de adequabilidade climática, que são as áreas mais avermelhadas e um laranja mais escuro. Nós conseguimos ver que na área da Amazônia, por exemplo, nós tivemos um aumento na adequabilidade climática, mas ela ficou abaixo dos 50% em algumas áreas, então não atingindo o mínimo para a ocorrência da espécie. Dando uma ênfase nos mapas binários, aqui em laranja nós conseguimos ver, então, no cenário histórico,
as áreas adequadas para a espécie. E nos cenários futuros, as áreas em laranja, então, são as áreas que não foram modificadas, e as áreas em vermelho são as áreas que perderam a adequabilidade climática, e em azul, as áreas que ganharam adequabilidade. E nós percebemos, então, que ambos os cenários futuros apresentarão um aumento na adequabilidade climática para a espécie, mas esse aumento será maior no cenário pessimista. Aqui a gente, em relação aos ganhos, nós também percebemos que haverá um maior ganho de adequabilidade climática no cenário pessimista em relação ao cenário otimista, e uma menor perda de adequabilidade climática também no cenário pessimista em relação ao cenário otimista. Isso pode se dever a uma savanização que pode ocorrer na floresta amazônica e na Mata Atlântica, onde haverá um aumento de temperatura e uma queda na precipitação, e uma mudança das florestas densas para florestas mais esparsas, que é onde a espécie ocorre no cerrado, por exemplo. Então, ela já está adaptada a essas condições, e isso poderá ser benéfico na Amazônia e na Mata Atlântica para ela no futuro. Em relação à adequabilidade de habitat, nós percebemos aqui, então, que houve uma redução na adequabilidade de habitat, tanto no cenário otimista quanto no pessimista, mas que foi maior no cenário pessimista. E já a projeção é para que ocorra mesmo a perda de mata nativa, mesmo com a implementação do Código Florestal para os anos de entre os anos de 2010 e 2050, porque existe a legalização da conversão de reservas legais excedentes nas propriedades, né? Então, os proprietários podem converter essas áreas excedentes em áreas de agricultura ou de pasto, por exemplo. Em relação à adequabilidade ambiental, nós percebemos que todos os cenários apresentaram um aumento em relação ao cenário histórico, mas que esse aumento foi maior naqueles cenários que consideram o cenário de uso do solo otimista, né? Na combinação, então, tanto do cenário climático otimista quanto do pessimista, com o cenário de habitat otimista. Em relação, então, à adequabilidade ambiental, esse aumento é devido, então, ao aumento aumento da adequabilidade climática em diversas áreas, e que vão abranger mais áreas de floresta. Então, a combinação desses dois fatores, né, podem levar a uma maior adequabilidade ambiental para a espécie no futuro. E espécies de aves que possuem uma distribuição ampla mostram uma redução menor na sua distribuição geográfica sob as mudanças ambientais, né, tanto climáticas quanto do uso do solo, porque essas áreas maiores promovem uma zona de amortecimento para a espécie, e que, então, levam à resiliência dessas espécies. Mas existem algumas preocupações em relação, por exemplo, do mutum de penacho, que é a sua baixa capacidade de dispersão, a presença de barreiras geográficas que podem ter para acessar essas novas áreas, e também a permeabilidade da paisagem. Então, isso pode dificultar a espécie sair de um ponto onde ela ocorre atualmente e chegar àquelas áreas que são adequadas, as novas áreas adequadas. A pergunta que fica, então, será que essa espécie vai conseguir acessar essas áreas adequadas no futuro? E uma outra preocupação é em relação à pressão de caça, que mesmo que a espécie consiga acessar essas novas áreas, a caça pode ser uma barreira também para espécie sobreviver no ambiente. Então, como conclusões, nós temos que pode haver um aumento da adequabilidade climática no futuro, tanto no cenário otimista quanto pessimista para o mutum de penacho. A adequabilidade de habitat pode reduzir no futuro, tanto no cenário otimista quanto no pessimista, mas numa proporção maior no cenário pessimista, e que a adequabilidade ambiental pode aumentar no futuro para a espécie, mas
aqueles cenários que aplicam o Código Florestal são melhores. E conservar os remanescentes de vegetação nativa e restaurar as áreas desmatadas podem ajudar na persistência e sobrevivência de Crax fasciolata no Brasil. Muito obrigada.